Salve, salve galerinha linda! Chegamos para falar agora sobre um gráfico muito importante, certo? O gráfico com vários pontos, dos quais eu vou ter que tirar informações de solução saturada, insaturada e supersaturada. Mas antes de retirar essas informações, eu preciso saber interpretar o gráfico. Eu preciso olhar para ele e pensar, você está querendo me dizer isso, ok? E para isso eu tenho que olhar o que eu tenho no eixo X e o que eu tenho no eixo Y. Então no eixo X nós temos temperatura em graus Celsius, com alguns determinados valores. O eixo Y, ele está me trazendo uma informação, gramas por 100 gramas de água. O que é isso? Essa é uma informação de solubilidade, certo? Uma solubilidade de um soluto no solvente, que esse caso é a água. Então eu tenho gramas por 100 gramas de água. Então eixo Y, solubilidade, o meu eixo X, nesse caso, está dando a temperatura. Tudo bem? Então eu quero saber, na temperatura de 30 graus Celsius, quais são as informações que eu consigo tirar para a temperatura de 30 graus Celsius, ok? Que informações nós conseguimos retirar daqui? Vamos lá, então em 30 graus Celsius, eu tenho três pontos. Aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Que informações eu tenho aqui? Primeiro, gente, certo? Exatamente sobre a reta, exatamente sobre uma curva, certo? No ponto sobre a linha, você tem uma solução que te traz a informação do limite, do coeficiente de solubilidade. Então, nesse caso, o meu A, ele estaria me dando coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade a 30 graus Celsius é 50 gramas por 100 gramas de água. Essa é a informação que ele me dá nesse ponto. Logo, eu posso classificar o ponto A. O ponto A, se ele está exatamente no ponto do coeficiente de solubilidade, ele está me dando a informação de uma solução saturada, quando a quantidade de soluto está exatamente igual ao meu coeficiente de solubilidade. Então, a região do ponto A é a região de uma solução saturada. Vamos analisar para B e para C. Então, para o ponto B, onde está o ponto B? Bom, em 30 graus Celsius, eu vejo que o ponto B está com uma quantidade de soluto igual a 25 gramas para 100 gramas de água. Então, se está com 25 e o coeficiente de solubilidade é 50, está abaixo do coeficiente de solubilidade. E abaixo do coeficiente de solubilidade, a nossa classificação da solução é insaturada, certo? E no ponto C? No ponto C, acima do gráfico, então acima da linha, certo? Aqui do gráfico, dessa reta, na temperatura de 30 graus Celsius, eu estou encontrando quanto? 100 gramas de soluto. 100 gramas de soluto, gente, está acima do coeficiente de solubilidade. Então, se está acima do coeficiente de solubilidade, você tem uma solução chamada de supersaturada. Fala, cara, e agora essa supersaturada é de que tipo? Está com todo o soluto dissolvido ou está com precipitado, está com corpo de fundo? Não sei. Aí eu precisava de mais informações no texto para me dizer sobre esse ponto. Mas uma certeza eu tenho, que está acima do meu coeficiente de solubilidade. E se está acima do coeficiente de solubilidade, a solução é do tipo supersaturada. Tudo bem? Vamos olhar a 60 graus Celsius. Ó. A 60 graus Celsius eu também deixei alguns pontos aqui pra gente. Pontos D, E e F. Então, para 60 graus Celsius, qual é a informação que eu tenho para o meu coeficiente de solubilidade? Ó? Então, exatamente no ponto sobre a reta, aqui eu tenho um coeficiente de solubilidade de 100 gramas por 100 gramas de água. Olha que louco, 100 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Então eu quero determinar para os pontos D, E e F, qual é a classificação de cada uma das soluções. Então o ponto D está sobre a linha, então é exatamente uma solução do tipo saturada. O ponto E está abaixo, agora um pouquinho mais rápido já. Se está abaixo, é uma solução insaturada. E se está acima, nós temos uma solução do tipo supersaturada. E aí somente as demais informações do texto poderiam me dizer se é uma solução com tudo dissolvido ou com precipitado no fundo, e aí seria saturada com corpo de fundo.
Beleza? Daqui eu consigo tirar essas informações. Detalhe para as quantidades. Na A, a saturada, ela é com 50 gramas de soluto. O ponto B é insaturado e eu tenho apenas 25 gramas de soluto. O ponto C, ele é supersaturada com 100 gramas de soluto. Vamos olhar nos pontos D, E e F. O ponto D, com 100 gramas de soluto, ele corresponde a uma solução saturada. O ponto E, com 75 gramas de soluto, ela é uma solução insaturada. E o ponto F, eu tenho 150 gramas para ela ser supersaturada. Por que eu estou colocando isso aqui? Para você entender que a quantidade de soluto depende da temperatura. Porque, por exemplo, se eu te perguntasse 50 gramas de soluto dissolvidos em 100 gramas de água, é uma solução saturada, insaturada ou supersaturada? Depende. Depende do quê? Depende da temperatura. Porque 50 gramas de soluto na temperatura de 30 graus me dá uma solução que é saturada. Mas 50 gramas de soluto numa solução a 60 graus, ele daria uma solução para mim o quê? Uma solução insaturada. Por quê? Porque o limite de solubilidade aqui seria maior. Então, mesmo as quantidades de soluto, eles podem dar informações diferentes para a mesma solução. Por isso eu tenho que analisar sempre quem? Sempre a temperatura. Falar, mas o exercício não me falou nada de temperatura. Cara, então considera a mesma. Se ele não está te falando de temperaturas diferentes, é porque ocorre na mesma temperatura. Então, você não precisa se preocupar. Apenas vai na definição de saturada, insaturada e supersaturada, beleza? Olha o exemplo aqui, ó. 100 gramas a 30 graus Celsius desse soluto configura uma solução supersaturada. Mas esse mesmo soluto, 100 gramas dele, se a temperatura for 60, ele me dá uma solução apenas saturada. Então, depende da temperatura. Guarda isso no coração que é sucesso. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês. Vou sair da frente para você anotar isso daqui e até uma próxima aula.